Minha irmã, Ana, sempre foi a estrela da nossa família. Com seu sorriso radiante e personalidade cativante, ela facilmente conquistava todos ao seu redor. Quando ela começou a namorar Mark, um cara gentil e trabalhador, todos nós ficamos encantados. Mark tinha um emprego estável como engenheiro e tratava Ana com uma devoção que era difícil de encontrar. Eles se mudaram para um apartamento aconchegante no centro da cidade, decorado com fotos de viagens e momentos felizes. O cachorro deles, um Golden Retriever chamado Max, era a cereja no topo do bolo de uma vida que parecia saída de um conto de fadas. Eu me lembro de como Mark se esforçava para fazer parte da nossa família. Ele sempre estava presente nos jantares de domingo, ajudando a lavar a louça e trazendo sobremesas que ele mesmo fazia. Nossos pais o adoravam, e até nossos avós, que eram difíceis de agradar, tinham um carinho especial por ele. Mark não era apenas um namorado para Ana, ele era um irmão para mim e um filho para nossos pais. Eles compartilhavam hobbies como caminhadas e fotografia, e sempre pareciam estar em perfeita sintonia. Era difícil imaginar que algo pudesse abalar essa harmonia. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Havia pequenos sinais que, na época, eu ignorei. Ana às vezes mencionava que sentia falta de algo, uma faísca que parecia ter se apagado. Eu achava que era apenas uma fase, algo que todos os casais passam. Afinal, a vida não é sempre emocionante, e a estabilidade que Mark oferecia parecia ser exatamente o que Ana precisava. No entanto, havia uma inquietação crescente nela, algo que eu só perceberia mais tarde. A perfeição aparente de seu relacionamento escondia fissuras que estavam prestes a se tornar abismos. Foi durante uma dessas conversas casuais que Ana me confidenciou algo que me deixou preocupada. Ela mencionou que havia começado a flertar com um cara na academia Ethan. No início, ela descreveu isso como uma diversão inocente, algo para apimentar sua rotina monótona. Eu fiquei chocada e tentei alertá-la sobre os perigos de brincar com fogo, mas Ana parecia determinada a buscar essa nova emoção. Ela falava de Ethan com um brilho nos olhos que eu não via há tempos, descrevendo-o como alguém cheio de vida e espontaneidade, o oposto de Mark. As coisas começaram a escalar rapidamente. Ana passou a frequentar a academia com mais frequência, inventando desculpas para passar mais tempo com Ethan. Ela me mostrou algumas mensagens que trocavam, e eu fiquei alarmada com o tom cada vez mais íntimo e sugestivo. Eu sabia que isso não terminaria bem, mas Ana estava cega pela excitação do novo e proibido. Ela começou a se afastar de Mark emocionalmente, e eu podia ver a tensão crescendo entre eles, mesmo que Mark ainda não soubesse o motivo. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, sabendo que o impacto seria devastador. Então, uma noite, Ana me ligou em lágrimas. Ela havia cedido à tentação e ficado com Ethan. A culpa e o arrependimento eram palpáveis em sua voz, mas o que mais me chocou foi sua justificativa. Ela não estava arrependida pelo ato em si, mas pelo medo de ser descoberta. Eu tentei ser a voz da razão, dizendo a ela que precisava parar antes que fosse tarde demais, mas Ana estava em um turbilhão emocional. Ela queria continuar com Mark, mas também não queria abrir mão da emoção que Ethan proporcionava. Eu sabia que estávamos à beira de uma catástrofe, mas não tinha ideia de quão profunda seria a queda. A catástrofe que eu temia finalmente aconteceu. Mark, que sempre confiou cegamente em Ana, encontrou seu telefone desbloqueado em uma noite em que ela havia saído para encontrar uma amiga. As mensagens entre Ana e Ethan estavam todas lá, explícitas e inegáveis. Mark, devastado, me ligou no meio da noite, sua voz quebrada pelo choro. Ele não conseguia acreditar que a mulher que ele amava e com quem planejava um futuro pudesse traí-lo de forma tão cruel. Eu corri para o apartamento deles, encontrando Mark em um estado de desespero absoluto, segurando o telefone como se fosse uma prova tangível de seu coração partido. Quando Ana voltou para casa, encontrou Mark esperando por ela, com o telefone na mão e lágrimas nos olhos. A cena que se seguiu foi dolorosa de assistir. Mark, com uma voz trêmula, confrontou Ana, perguntando como ela pôde fazer isso com ele. Ana, inicialmente em choque, tentou se justificar, dizendo que era apenas uma aventura sem importância, algo para apimentar sua vida. Mas Mark não queria ouvir. Ele estava irredutível, dizendo que a confiança havia sido quebrada de uma forma irreparável. Ele arrumou suas coisas e saiu do apartamento naquela mesma noite, deixando Ana em um estado de desespero e confusão. Ana me ligou logo após Mark sair, chorando incontrolavelmente. Ela estava mais preocupada com o fato de ter sido descoberta do que com o dano que havia causado. Eu tentei ser firme, dizendo a ela que as consequências de suas ações eram inevitáveis e que ela precisava enfrentar a realidade. Mas Ana não queria ouvir. Ela começou a me acusar de não ser uma boa irmã,
de não apoiá-la em seu momento de necessidade. A tensão entre nós aumentou, e eu me vi dividida entre a lealdade à minha irmã e a justiça que Mark merecia. A família, ao saber do ocorrido, ficou em choque, e as divisões começaram a aparecer, com cada um tomando lados diferentes. A harmonia que uma vez existiu estava agora em ruínas, e eu sabia que nada seria como antes. Algumas semanas após a separação, Mark reapareceu com uma revelação que ninguém poderia ter previsto. Ele havia contratado um detetive particular para investigar Ethan, movido por uma sensação persistente de que havia algo mais sombrio por trás do envolvimento de Anna com ele. O detetive descobriu que Ethan não era apenas um frequentador da academia, ele era um golpista profissional, especializado em seduzir mulheres para depois extorquí-las. Ethan tinha um histórico de relacionamentos manipulativos, onde ele usava seu charme para ganhar a confiança de suas vítimas e, em seguida, explorava suas vulnerabilidades financeiras. Mark, armado com essas informações, decidiu confrontar Anna e a família. Ele nos reuniu em um encontro tenso e apresentou as provas coletadas pelo detetive, fotos, registros de mensagens e até depoimentos de outras vítimas de Ethan. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto Mark detalhava o plano de Ethan de usar Anna para acessar as finanças de Mark. Anna, pálida e em estado de choque, percebeu que havia sido manipulada o tempo todo. Ela não era apenas uma traidora, ela era uma vítima em um jogo muito mais perigoso do que poderia imaginar. A revelação de Mark mudou completamente a dinâmica da situação. A família que antes estava dividida, agora se uniu em torno de Anna, percebendo a gravidade da ameaça que Ethan representava. Anna, devastada pela traição dupla, tanto a sua quanto a de Ethan, pediu desculpas a Mark e à família. Ela estava determinada a corrigir seus erros e se livrar de Ethan de uma vez por todas. Com a ajuda de Mark, que mostrou uma generosidade inesperada, eles começaram a planejar uma forma de desmascarar Ethan e entregá-lo às autoridades. A tensão e o medo eram palpáveis, mas também havia uma nova determinação em Anna, que estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações e proteger sua família do perigo iminente. Com a ajuda de Mark, Anna elaborou um plano meticuloso para desmascarar Ethan. Eles decidiram armar uma armadilha, onde Anna fingiria continuar interessada em Ethan, enquanto Mark e o detetive particular monitoravam todas as suas interações. A tensão era palpável, e cada encontro com Ethan era um teste de nervos para Anna. Ela sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas a determinação de corrigir seus erros e proteger sua família a impulsionava. Finalmente, em um encontro cuidadosamente planejado, Anna conseguiu gravar Ethan admitindo seus planos de extorsão, fornecendo a prova definitiva necessária para levá-lo à justiça. A operação foi um sucesso. Com as provas em mãos, Mark e Anna entregaram tudo às autoridades. Ethan foi preso e acusado de múltiplos crimes, incluindo fraude e extorsão. A notícia de sua prisão trouxe um alívio imenso para todos nós. Anna, embora ainda lidando com a culpa e a vergonha de suas ações, começou a encontrar um novo propósito. Ela decidiu usar sua experiência para ajudar outras pessoas a não caírem em golpes semelhantes. Anna se envolveu com organizações que apoiavam vítimas de fraudes e começou a dar palestras sobre os perigos de relacionamentos manipulativos. A família que antes estava dividida, agora se uniu mais do que nunca. A experiência traumática fortaleceu nossos laços e nos ensinou a importância do perdão e da redenção. Mark, mostrando uma generosidade e maturidade impressionantes, manteve uma amizade cordial com Anna. Ele seguiu em frente com sua vida, mas sempre esteve disponível para apoiar Anna em sua nova missão. A história de Anna e Mark, cheia de reviravoltas e lições dolorosas, deixou todos nós com uma sensação de esperança renovada e a certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar luz e redenção. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.